Chega o final do ano, chega a hora da gente começar a refletir como foi esse ano, mas também pensar no próximo, não é mesmo? A gente levanta várias ideias, desejos, oportunidades em que a gente enxerga que a gente pode aproveitar para o próximo ano. Com as empresas, não pode ser diferente. As empresas também fazem os seus planejamentos, pensam nas estratégias, pensam no que elas querem para o próximo ano. Só que o que a gente quer é muito importante a gente saber, mas como a gente vai entregar também. E muitas vezes, numa empresa grande, numa empresa que tenha um time executivo, ou na sua empresa mesmo, você com mais 2, 3 funcionários, você sabe muito bem o que você quer, mas como você vai entregar, não tem pessoa melhor para te dizer do que a galera que está lá realmente fazendo o trabalho, não é mesmo? Então, hoje nesse vídeo, eu quero trazer um pouquinho para você sobre o conceito de team building. E o que é isso? Nada mais é do que uma construção de time. Mas essa construção de time, ela não se dá só quando você está começando a criar equipes, a dividir equipes de marketing, de vendas, ou quando você está começando a sua empresa. A construção de um time, ela se dá principalmente quando você tem novas estratégias, novas oportunidades, novos processos surgindo. E a integração, a ideia realmente de como você vai entregar tudo o que você planejou para o próximo ano, um team building pode te ajudar muito nesse sentido. Vamos lá então? Mas é importante lembrar que team building não é algo feito só para o final do ano ou o começo do ano, visando as métricas do ano seguinte. É claro que toda vez que você pensa em novas estratégias, em novos processos, em um rumo talvez às vezes novo para sua empresa, você acaba fazendo isso muito mais no final de um ciclo. E esse ciclo, muitas vezes, é o ano, né? Mas é importante também entender que a cada mudança que você tem ao longo do seu ano dentro da empresa, então com certeza a pandemia deve ter trazido muitas mudanças para ti, né? Muitas mudanças para a empresa como um todo. O team building ele pode ser uma ferramenta muito boa para você manter a sua equipe no rumo, né? Seja mudando processos ou com a mudança de estratégias. Principalmente a pandemia veio mudando muito as estratégias de ganho das empresas mesmo. E um team building pode te ajudar muito a deixar a tua equipe alinhada para tocar essas novas estratégias daqui para frente. Então, sempre que você sentir que a sua equipe não está entendendo muito bem a coisa, que a estratégia está se perdendo, está difícil bater as suas metas, traz a tua equipe toda para um team building, desenha. Ele não precisa ser o dia inteiro, pode ser um meio turno, mas traz a equipe realmente para refletir novamente como que estão as suas entregas, entender o que está acontecendo e construir aí o próximo processo, a próxima estratégia, um propósito realmente para o teu time, para o restante daquele ano. Então não precisa ser só no final do ano. Sempre que você sentir a necessidade de construir novas estratégias, novos processos, ou até mesmo uma equipe completamente nova, você pode utilizar o team building para isso, porque ele é muito válido. Bom, como que a gente constrói um team building então? O team building, ele começa muitas vezes, eu gosto de começar o team building numa parte mais pessoal, numa parte mais de conhecimento, né? Então, a gente conhecer todo mundo que está ali, pessoalmente e profissionalmente. Claro que a gente não precisa ir a fundo, a ideia é que não é que a gente se una, chore e ouça toda a história de vida da pessoa, é um pouco. A ideia é ser mais breve, mas é importante isso. Eu acho que eu, particularmente, não gosto daquele tipo de dinâmica. Ai, que animal você seria? Cara, para mim isso não é um exercício válido. Eu acho que a gente só conhece as pessoas de fato quando a gente conhece a história de vida delas. E a gente não precisa chorar junto, essa história não precisa ser cheia de detalhes. Mas a gente saber da onde que veio, como que ela foi parar realmente ali naquela empresa, fazendo aquilo ali, e entender realmente as motivações dela para aquilo, é uma forma de se aproximar. Afinal, a gente trabalha e convive muito mais com os nossos colegas do que muitas vezes com a nossa família, com os nossos amigos. Então, entender quem é aquela pessoa, da onde ela veio, é assim que a gente conhece as pessoas, certo? É assim que a gente entende como que elas reagem a cada assunto, é assim que a gente entende como lidar com cada uma. Então, esse momento, para mim, é fundamental. Ele não precisa consumir muito, muito tempo do teu team building, mas eu acho de suma importância. Por mais que a equipe já se conheça há algum tempo, provoque, traga perguntas, de repente, de coisas que talvez a gente nunca tenha ouvido falar, curiosidades, coisas que realmente as pessoas gostariam de trazer.
pessoal e profissionalmente. Assim, a gente se conhece um pouco mais aí dentro do time. O importante de fazer esse exercício logo no começo é porque você deixa as pessoas mais abertas a falar, mais confortáveis a falar. Porque afinal, aquele grupo tem que ser um grupo que eu me sinto à vontade, me sinto confortável de trazer as minhas ideias. Então, sempre quando você quiser, até mesmo numa reunião que seja um pouco mais difícil das pessoas participarem, das pessoas trazerem de fato o que elas pensam, esse tipo de exercício para a gente se conhecer um pouco mais pessoalmente nos dá essa abertura, essa liberdade e conforto para trazer o que a gente pensa. Então, eu acho fundamental você sempre pensar no começo do seu team building um tipo de exercício desses. E um exercício estruturado, tá, gente? Acho que não dá pra gente pensar que num almoço a gente vai sair falando um monte de coisa, né? Então, estrutura mesmo o que você deseja saber sobre essas pessoas aí do seu time. Manda antes, manda pra galera escrever num papel e aí depois a gente sortear e a gente adivinhar quem é aquela pessoa. Então, acho que é super legal quando você vai mudando as formas, que não sejam só perguntas para você responder, mas é interessante que você leve em consideração isso. Feito o exercício e todo mundo se conhecendo um pouquinho, chega a hora de reflexão. E essa reflexão, obviamente, é trabalho. A gente começa a refletir todos os processos, como foi o ano da equipe, como foram os desafios, como que a gente lidou com esses desafios e se a gente bateu ou não bateu as metas, o que fez a gente chegar nesses resultados ou o que não fez a gente conseguir atingir os nossos resultados. Então é importante realmente que a gente faça essa parte de reflexão. Você nunca vai dar um feedback para alguém sem fazer uma reflexão, certo? Você vai pensar nos momentos em que você teve de troca com aquela pessoa para conseguir dar um feedback estruturado. Senão, não faz sentido. Você vai virar para a pessoa e dizer: olha, eu acho que você não sabe se colocar. Tá, mas por que que você acha que eu não sei me colocar? Então, eu preciso realmente resgatar os momentos em que eu tive com essa pessoa, aonde ela demonstrou que realmente ela tem uma dificuldade de colocação, dentro de uma reunião, dentro de uma discussão, enfim, qualquer coisa que eu tenha me lembrado. Mas é importante que eu faça essa reflexão antes para eu passar a mensagem da forma correta. Então não dá para a gente pensar em mudança sem a gente refletir sobre o que aconteceu ou sobre o que vem acontecendo antes. Então esse período de reflexão, essa parte de reflexão, ela é importante de acontecer e o team building serve muito para isso. E essa reflexão, ela pode ser muito pessoal, pode ser entre os colegas da equipe. Então, se você teve uma equipe que passou o ano inteiro junta, sofreu junta, passou por muita coisa junta, é legal você trazer o lado positivo disso. Então, você pode fazer um exercício de elogios mesmo, a galera escrevendo para cada um dos colegas, trazendo alguma coisa que aquele colega ajudou naquele ano. Acho que isso é importante para refletir o quanto que a equipe é unida, o quanto que a equipe se ajuda. E, obviamente, olhar para os teus processos, para as responsabilidades do time. Então, trazer todas as responsabilidades que o time possui e fazer o time refletir como que a gente lidou com tudo isso, né? Então, com post-its, pode ser post-its de cores diferentes que representem o lado negativo e o lado positivo daquela responsabilidade. Então, o que deu certo, o que não deu, o que a gente deixou de fazer, o que a gente fez que foi muito bom e deu muito resultado e a gente gostaria de continuar. Então, aqui é importante fazer essa reflexão, sem nenhuma discriminação de sentimento. O que eu senti que deu certo, o que eu senti que deu errado, joga ali, porque a gente vai trabalhar isso mais pra frente, né? Então, a hora da reflexão não é hora para pensar, nossa, mas será que eu trago isso aqui? Pô, mas a gente já tentou resolver. Não. Traz. Se tá te incomodando, se a primeira coisa que veio na cabeça foi esse problema, ou a primeira coisa que veio na cabeça foi uma solução muito legal que você fez, traz, escreve. Não fica tentando fazer qualificação do teu pensamento. Deixa todo mundo confortável para fazer exatamente isso. Trazer tudo o que vier à cabeça. É o momento em que a gente começa a olhar os nossos podres também. E é dolorido isso. Às vezes a gente vai ter muito mais post-its porque a gente aprende a ser muito mais crítico, seja com a gente mesmo, seja com o que a gente faz. Então, muitas vezes, se você escolher um post-it roxo para as coisas ruins, você vai ver que tem muita coisa roxa, muito post-it roxo. E aquilo, poxa, parece que a gente não foi adiante. Mas é importante que se as pessoas estão sentindo e tá vindo muito mais do lado negativo, a gente precisa trabalhar um pouquinho melhor aquilo ali mesmo, porque pode ter um desconforto ali que é importante da gente trabalhar. Todo mundo já se conhece melhor e já se sente mais confortável em trazer suas opiniões, reflexões feitas, chega a hora da gente construir.
E essa hora de construção é fundamental que você desenhe no formato e no tamanho do time que você tem. Mas é importante que você tenha um desenho. Você não pode só discutir. Ficar discutindo sobre os problemas não vai resolvê-los, né? Então, quando a gente fala de team building, a gente está falando de ação, a gente está construindo algo. A gente não reflete, a gente não constrói um prédio só refletindo como a gente gostaria que ele fosse. Tem muito tijolo, muito cimento, muito projeto por trás para fazer ele acontecer. E é a hora que a gente precisa entender realmente o que a gente precisa de tijolo, de cimento, de projeto para fazer esses problemas sumirem das nossas vidas, das nossas equipes. Então, você pode dividir o time em vários grupos, dependendo do tamanho do time que você tem. Se você quer fazer com a empresa inteira, com várias frentes, divide isso e faz as pessoas pensarem na solução mesmo. Eu já tenho o problema, eu já sei qual é, eu não preciso confirmá-lo. Só eu preciso pensar realmente como um todo na solução que eu quero entregar para aquilo. Feito tudo isso, construído, resolvido todos os problemas, chega a hora de celebrar. É óbvio que a gente precisa celebrar. No finalzinho de cada team building sempre tem ali aquele momento, aquele churrasco, aquela pizza, aquela cerveja, aquela água que seja. Mas tem um momento de descontração. Um momento onde a gente celebra tudo que a gente construiu ao longo do ano e principalmente naquele dia que tem que ser muito produtivo. Acho que é importante as pessoas saírem dali sentindo que foi um dia muito produtivo e não foi um dia simplesmente jogado no lixo. Acho que a coisa mais ruim do mundo é uma pessoa achar que um team building é uma perda de tempo. Se a sua equipe acha que team building é uma perda de tempo, talvez você tenha que rever o formato dos team buildings que você está fazendo, porque ela não sente que está construindo algo. Então tenha objetivos claros para o teu team building, porque essa hora de celebração é importante ser muito satisfatória para o time. E aqui você pode até trazer algumas ideias mais engraçadas. O objetivo é rir mesmo, descontrair, não tem nada obrigatório aqui. Mas você pode trazer que a pessoa conte os maiores micos que ela já teve, que ela conte o que ela queria ser quando criança. Então, acho que é legal a gente conversar, descontrair um pouco mais. Então, não esqueça, essa hora de celebrar é muito importante, mas só ela não vai fazer diferença no ano da sua equipe. E se você tem Netflix, tem uma série que é muito interessante de você ver e que eu acho que vai te ajudar muito a entender a importância de se ter um time bem construído, de separar esses momentos para realmente ter todo mundo de uma forma mais unida, trabalhando em prol de um propósito. Essa série se chama The Playbook e ela reúne vários treinadores de times vencedores de basquete, tênis e futebol feminino, futebol masculino. Então, tem várias vertentes ali, mas acho que é super importante de você conhecer o quanto que esses treinadores levam a sério as suas regras, de acordo com muitos deles, as suas experiências de vida, mas o quanto que eles trazem isso para o time. Trazem a responsabilidade, mas também trazem o propósito do que eles estão fazendo, o ganho daquilo. No final, todo mundo ganha. No final, a gente tem algo que é maravilhoso, como um campeonato, uma medalha de ouro. Então, acho que é muito interessante a forma como eles trabalham isso. Eu acredito muito que todas aquelas regras lá fazem todo sentido para você, como líder, como dono de uma empresa, trazer para sua equipe. A sua equipe precisa estar unida e querendo também muito mais. Tem um ano muito desafiador pela frente. Não pense que só 2020, nessa mudança drástica que a gente teve em 2020 com a pandemia, ele vai ser o único ano diferente nas suas vidas. Você sempre vai ter um ano desafiador e diferente a cada etapa que a gente passa. O ano que vem, 2021, vai ser um ano com novos desafios. E se a sua equipe não entender de fato qual é o propósito e o que ela pode fazer para entregar o seu melhor, fica difícil de você conseguir fazer isso de uma forma muito mais rápida, muito mais natural e que dê muito mais resultado. Então, faça o team building com a sua equipe, traga para eles o que você espera do próximo ano e também construa com eles como que vocês vão chegar nos resultados que você espera. Até mais!